Vamos conversar sobre um paradoxo, uma daquelas contradições do nosso tempo. Nunca na história as mulheres tiveram tantas portas abertas, tantas oportunidades. E, ao mesmo tempo, parece que existe uma crise silenciosa, uma falta de propósito e bem-estar que está no ar. Nessa análise, a gente vai fundo para entender o porquê disso. Essa frase, olha, ela resume tudo, não é? Mesmo com tanto progresso, existe essa epidemia de ansiedade que atinge muito mais as mulheres. E aí fica a grande pergunta: o que está acontecendo, afinal? Então, vamos lá. Vamos começar a desembrulhar esse paradoxo da era digital. E para a gente ter uma noção do tamanho real dessa crise, que muitas vezes é invisível, a gente precisa olhar para os números. 7 em cada 10. Pensa bem nesse número. 7 a cada 10 diagnósticos de ansiedade e depressão no Brasil são em mulheres. Isso não é uma diferença pequena, gente, é um abismo. Mostra que esse sofrimento tem um rosto, e na maioria das vezes é um rosto feminino. E aqui tem um ponto que é crucial entender. O mundo digital não criou essa ansiedade do zero. Ele, na verdade, encontrou o campo perfeito para ela crescer. Pensa só, pressões que já existem há décadas, como a jornada dupla de trabalho, a diferença salarial, o estresse financeiro, tudo isso já deixava as mulheres numa posição mais vulnerável. A tecnologia então chegou e funcionou como um megafone, amplificando todas essas inseguranças. Certo. Agora, vamos entrar no como. Como que as redes sociais são, por design, projetadas para mexer com a nossa cabeça e minar a nossa autoestima? É quase como se fosse uma arquitetura da insegurança. O motor por trás de tudo isso tem um nome: comparação social ascendente. Essas plataformas são um feed infinito de vidas perfeitas, corpos perfeitos, sucessos perfeitos. Não é uma janela para o mundo real. É mais como um carrossel só com os melhores momentos de todo mundo, editados e com filtro. E é inevitável. A gente olha para aquilo e se sente inadequada, inferior. E o mais assustador, talvez, seja a velocidade com que isso nos afeta. A gente está falando de um tempo mínimo, apenas 90 segundos. É isso mesmo, 1 minuto e meio. 90 segundos rolando o feed é o que basta para causar um estrago real e imediato. A insatisfação com o próprio corpo aumenta e o humor vai lá para baixo. Agora, imaginem isso acontecendo dezenas de vezes todos os dias. E por que a gente continua voltando mesmo se sentindo mal? A resposta está na química do nosso cérebro. Cada curtida, cada comentário libera um pouquinho de dopamina, que dá aquela sensação de prazer. Isso cria um ciclo. Você posta, recebe a recompensa e seu cérebro quer repetir. Com o tempo, a gente passa a precisar de cada vez mais validação online só para se sentir normal. É um mecanismo idêntico ao de um vício. Bom, até aqui a gente falou do que acontece na nossa mente, no nosso humor. Mas e quando esse impacto transborda para o mundo físico? A busca pela imagem digital perfeita está levando a consequências bem reais. E muitas vezes, para sempre. Pois é, a gente está vendo nascer um fenômeno totalmente novo que os especialistas chamam de dismorfia do filtro. As pessoas, principalmente as mais jovens, não querem mais só corrigir um nariz que acham grande. Elas chegam no consultório com uma selfie cheia de filtro e falam: Doutor, eu quero ficar assim, igual a essa minha versão digital. E se alguém pensa que isso é um exagero ou um caso isolado, olha só esse número. Nos últimos 10 anos, o número de cirurgias plásticas em adolescentes de 13 a 18 anos no Brasil aumentou 141%. É um número que assusta. E essa tabela detalha bem a situação. Procedimentos como plástica no nariz e nos seios estão no topo da lista. E o principal motivo dito pelos próprios médicos é esse que a gente está falando. Influência direta das redes sociais, a comparação sem fim com padrões de beleza que, muitas vezes, nem existem no mundo real. Agora, vamos olhar para um outro lado dessa história. A promessa de autonomia, de empoderamento financeiro que plataformas como o OnlyFans vendem. Mas será que essa promessa é real para todo mundo? Ou é só uma miragem? A primeira coisa que a gente vê são os números gigantes. 7,22 bilhões de dólares em receita. Um valor que cria essa ilusão poderosa de que a independência financeira está ali, ao alcance de qualquer uma. Só que a realidade para a grande maioria é brutalmente diferente. A renda mediana de quem cria conteúdo para a plataforma, ou seja, o valor que metade das pessoas ganha, é de cerca de US$ 200 por mês. O contraste entre os bilhões e os US$ 200 é gritante.
E essa pirâmide aqui expõe a verdade. É um jogo de o vencedor leva tudo. O topo, aquele 1%, abocanha a maior parte da grana. Enquanto isso, 90% das criadoras ganham menos de $1.500 e a metade, como a gente viu, fica lá nos 200. No fim das contas, isso não é uma carreira, é quase uma loteria. Agora a gente chega na parte mais sombria e mais delicada dessa análise. É o ponto em que a dor que começa no mundo digital, uma dor abstrata, se manifesta do jeito mais trágico e físico que existe. Esses dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar e são chocantes. As meninas adolescentes são as que mais sofrem cyberbullying, e a percepção que elas têm da própria saúde mental é negativa numa proporção 3 vezes maior que a dos meninos. 3 vezes. E essa dor mental muitas vezes precisa de uma válvula de escape. E é aqui que a situação fica desesperadora. As meninas são responsáveis por quase 60% de todos os casos de lesões autoprovocadas. Isso é um sinal de alerta gigante, uma emergência de saúde pública. Essa frase é pesada, mas ela captura a essência do problema. Em um mundo onde o sofrimento é invisível, digital, se machucar vira uma tentativa desesperada de tornar aquela dor em algo real, de dar um lugar para ela, talvez até de tentar controlar. É, literalmente, traduzir a dor da alma para a dor da carne. Ok, o diagnóstico é duro, a gente sabe. Mas e agora? Depois de entender tudo isso, a análise nos mostra que existe um caminho. E não é sobre jogar a tecnologia fora, mas sobre pegar nosso propósito de volta, sobre quebrar esse espelho. A pergunta de $1 milhão, então, é essa. Como é que se quebra esse ciclo? Como a gente se liberta de um sistema que foi projetado, no fim das contas, para nos manter presas nesse estado de insegurança? E a resposta talvez não esteja do lado de fora, e sim do lado de dentro. É um chamado poderoso para a gente cultivar a nossa vida interior. É trocar a busca sem fim por curtidas por coisas que duram, como caráter, coragem, integridade. É encontrar um propósito em criar algo de valor no mundo, e não em montar uma imagem perfeita online. E, principalmente, é escolher ser de verdade em um mundo que vive de aparências. E a gente termina com essa reflexão. O caminho para sair disso exige a coragem de entender que uma vida de valor de verdade não se mede em seguidores, mas na força e na profundidade de quem a gente é. A jornada é essa, é redescobrir o que de fato nos define para muito, muito além do espelho quebrado do mundo digital.